Olá, boa tarde, queridos alunos. Meu nome é professora Fernanda Hart Weber e vou trabalhar com vocês nesse semestre a disciplina de Química Agrícola. Sejam todos muito bem-vindos a este ano de 2021, onde estaremos ainda no ensino remoto. E vou trabalhar então com vocês a disciplina de Química Agrícola e estaremos iniciando com essa primeira aula, que é uma introdução, à química geral. Agradeço a presença de todos vocês aqui no espaço do Moodle. E nossa temática, eu vou iniciar de forma bem geral e com a utilização de exercícios dessa primeira parte. Vocês já têm disponível ali no ambiente um vídeo sobre a evolução atômica, onde tem um estudo completo aí das proposições, de átomo da nossa química. Então, eu peço para todos vocês que assistam o vídeo sobre essa evolução atômica e que assistam essa primeira aula. E também nesse espaço vou adicionar uma lista de exercícios para vocês resolverem. Então, essa é a nossa primeira atividade da nossa aula 1 da Química Agrícola. Então, na introdução à química, nós vamos responder, primeiramente, o que é a química. Muitos de nós não gostamos muito, quando se ouve falar o termo química. Mas, assim como a biologia, a matemática, a física, a química é uma ciência exata, que estuda os materiais que constituem a natureza, sua composição e como que eles são preparados, quais são as transformações que ocorrem nesses materiais e quais são as energias envolvidas nesses processos, e então a produção de novos materiais. Por que estudar essa química, então? Vocês que vão se formar na área das ciências agrárias, nós estamos na grande área das ciências exatas, e das ciências do meio ambiente. Então, a química, ela é muito importante, ser entendida, compreendida e utilizada na profissão que vocês irão exercer. Então, ela contribui para a melhora da qualidade de vida das pessoas, se souber usá-la corretamente, Então, esse conhecimento químico das reações, dos elementos e de como eles se comportam é bastante importante para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ela está dividida, a nossa disciplina, em química orgânica e química inorgânica. Na química orgânica, nós temos os componentes que apresentam a molécula de carbono. Então, tudo que é vivo, vai ter na sua composição o átomo de carbono. Os seres humanos, os animais, os alimentos, o solo, são exemplos, de compostos orgânicos. Na química inorgânica, então, são os demais elementos que compõem aí a natureza. São aqueles, então, os minerais, os elementos que não apresentam carbono na constituição. Então, ela está presente diariamente em todas as nossas atividades, Então, aqui temos vários exemplos que vão desde produtos de higiene, limpeza, as nossas roupas, vestuário, os nossos sentimentos e o nosso
funcionamento metabólico, ele é composto por reações orgânicas, né, que são reações químicas, os combustíveis, né, a alimentação nossa, tudo isso aí, então, faz parte que a química está empregada diretamente. E aí, para entender a química, então, nós vamos começar lá pelo conceito do que é a matéria, né? Então, a matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas átomos. Então, uma série de átomos, né, do mesmo elemento químico formam as moléculas. O átomo, então, que está mostrado aqui, é a menor partícula da matéria, né? Então, quando eu tenho a unidade estrutural fundamental, ela é igual para todas as substâncias químicas, que é o átomo que está demonstrado aqui. Esse átomo, então, ele é constituído de um núcleo e de uma eletrosfera. Neste núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga, a carga deles é zero. E nesta eletrosfera estão presentes, né, colocados os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Então, por sua vez, os átomos formam as moléculas que formam a matéria, né? Então, aqui eu apresentei ao contrário, né, da menor unidade para a maior. Então, qualquer forma de matéria, né, qualquer objeto, ele é formado desta maneira, como está demonstrado aí. Então, o que é a matéria? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, ferro, né? Um corpo, o que é? A quantidade limitada de matéria. É quando eu faço uma barra de ferro. E um objeto são corpos fabricados para um determinado uso. Então, é quando eu já tenho o quê? Um processo tecnológico que foi envolvido para a fabricação de um objeto. Então, aqui nós temos a limalha de ferro, a barra de ferro, que é o corpo, e aqui, então, o objeto, que é a panela, que é o fogareiro, né? E isso, então, é classificado, é usado, né, para a classificação de todo tipo de material. Então, aqui nós temos mais exemplos, né, de madeira, o próprio ferro de novo, aqui, então, um granito, né, ou um mármore. Primeiro é feito um bloco, para depois se fazer uma escultura. A madeira são as toras, que daí são feitas as tábuas, para daí fazer os objetos, e assim por diante. A energia, então, é uma grandeza que avalia a capacidade de realizar trabalho. Então, pode se manifestar por meio de calor, luz e eletricidade. A queima, né, a combustão, é um processo que o que libera energia, luz e calor. A fotossíntese é um exemplo também, então, de transformação que envolve o quê? Consumo de energia, né? Transformação química, liberação, então, de gás oxigênio, produção de açúcares, né? E consumo de gás carbônico. Isso tudo, então, é também um processo que ocorre na natureza, que envolve, então, uma transformação. Nenhum sistema fotovoltaico, né? A gente tem o que? Os fótons, então, contidos na luz. Solar são convertidos em energia elétrica por uso de células solares. É essa forma, então, que é feito o aquecimento, né, da água numa residência, ou é feito a produção de energia fotovoltaica, né, que é a transformação da luz do sol em luz elétrica. Quais são os estados físicos da matéria, então? Nós temos os 3 estados, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Então, sempre como padrão se utiliza a água, né, para demonstrar esses processos que ocorrem e os estados físicos em que a água se apresenta.
Então, em maior quantidade, aqui nós temos a água no estado líquido, né? Então, o processo em que eu vou transformar a água líquida em sólida, que é fazer o gelo, então, chamado um processo de solidificação. Para isso, eu vou utilizar o quê? Uma diminuição da temperatura, né? Aqui eu tenho a temperatura ambiente e aqui eu tenho a temperatura menor do que 0 grau. Esse processo, então, chama-se de solidificação. E essa reação aqui, ela libera calor. Então, ela é chamada de reação exotérmica, né? Exotérmica é sempre quando sai, né, o calor, por exemplo. Exotérmica. E quando vai absorver calor é endotérmica, quando se traz esse calor para dentro. Já o derretimento desse gelo, então, é chamado de fusão, onde eu vou transformar esse gelo em água líquida outra vez. Se essa água líquida, então, for colocada sob aquecimento, que é o caso aqui da chaleira, então nós vamos o quê? Aumentar a temperatura. E a água vai passar, então, do estado líquido para o estado de vapor. Então, aqui nós temos aumento de temperatura, aqui nós temos diminuição de temperatura. Se eu pego esse vapor produzido aqui, nessa chaleira, e ela entra, evapora, né, entra em contato com uma superfície fria, né, ela vai fazer o quê? Condensar ou liquefazer-se. Isso, então, é o que? Transformar do estado de vapor para o estado líquido. E também nós temos o processo de sublimação, que é quando passa do estado sólido para o estado de vapor. Isso acontece, então, com a naftalina, né, que é o nosso exemplo que mais é utilizado. Mas aqui também a gente pode citar para vocês, né, a fabricação do gelo seco. Então, sempre guardem isso. Absorve calor é endotérmica. Libera calor é exo. Então, exo sai, endo entra. As características, então, microscópicas e macroscópicas, tá? Um sólido, o que ele tem? Um volume, uma forma constante, ou seja, ele é uma matéria que tem um formato, né? Por exemplo, essa cuia aqui, ela tem esse formato e ocupa o quê? Um lugar, tem um peso, tem uma massa, né? Então, as moléculas aqui, elas estão arranjadas, né? De forma bastante organizada, particulada, como se fosse realmente, assim, essas pérolas que aparecem aqui, as moléculas, né? Que formam o estado sólido. No estado líquido, essas moléculas já vão aparecer um pouco mais distanciadas, o que torna o quê? Esse líquido de forma variável. Então, o líquido, ele sempre vai ter o formato do recipiente aonde ele vai ser colocado. Então, quando eu vou encher um chimarrão, coloquei a água aqui, esse líquido, né, que tem aqui, tomou o formato da cuia, né? E o gasoso, então, ele não tem nem forma e nem volume. Isso tudo é variável, né? Então, as moléculas no estado gasoso, elas apresentam-se na forma mais desorganizada possível, né? Então, sempre gravem isso. Estado sólido, os átomos bem organizados, ligados, fortemente ligados. Estado líquido, um pouco mais afastados, e no estado sólido, então, as moléculas estão, além de afastadas, em agitação molecular. Ou seja, se chocando umas com as outras, né? É o que está demonstrado aqui também nessa transparência. Essas curiosidades eu vou deixar para vocês fazerem a leitura direto no material. E uma pergunta, então, para vocês pensarem. Qual o estado do fogo?
É líquido, sólido ou é gasoso? O ar é matéria? O ar é compressível? Sim, né? O ar é matéria formada por nitrogênio, oxigênio e CO2, principalmente, e tem outros gases traços, e ele é compressível, porque a gente consegue colocar ele dentro de um balão, a gente consegue colocar ele dentro de uma seringa, né? Então, ele é compressível, sim. Então, aqui, essa flecha mostra bem isso que eu falei para vocês. No estado sólido, as moléculas, os átomos bem juntinhos. Aí você passa por uma temperatura de fusão. Então, é o gelo aqui. Aí a temperatura vai aumentando, você derrete o gelo, ele passa para o estado líquido. Se você bota mais temperatura, né? Aí a água então começa a ebulir, depende do nível do mar, né, em qual posição está, varia um pouquinho, mas acima de 80 graus ela começa a entrar em ebulição, e aqui nós temos então a água no estado de vapor. Então, as características microscópicas, né, você vê exatamente isso aqui quando se utiliza um microscópio. E macroscópicas a gente vê a olho nu, então são as formas em que a matéria vai aparecer. O que vocês precisam saber do que nós vimos até agora? Diferenciar, então, matéria, corpo e objeto. Saber que nós temos as formas de energia endo e exotérmicas e o processo endo e exotérmico. A energia utilizada para transformação química, para algum tipo de reação, né? E as características, então, microscópicas e macroscópicas, né, dos três estados aí da matéria. Aqui, então, também mais uma representação para ficar bem entendido, né? Água na forma de gelo sólida, água de uma piscina líquida e o vapor saindo de uma panela, é água fervendo, né? Então, é a água no estado de vapor. E isso se interconverte, tá? Um se transforma no outro, dependendo aí da temperatura em que for exposta. Transformar sólido em líquido é chamado de processo de fusão. Líquido em vapor é vaporização. Líquido em sólido é o processo de solidificação. Gasoso em líquido, processo de condensação. E a sublimação, então, é quando eu passo do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Na química, então, nós temos o quê? As características, né, das substâncias, dos elementos, das moléculas, né? O ponto de fusão, então, é um deles, é o ponto no qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, né? Então, a água acontece a 0 graus, álcool a menos 114, o alumínio 659 e assim por diante, né? Cada substância, né, vai ter um ponto de fusão específico. E também um ponto de ebulição, né? Então, o ponto de ebulição é o que? A temperatura, né, no qual um corpo passa do estado líquido para o estado gasoso. A água é 100 graus, o álcool é 78, alumínio 2.450 graus e assim por diante. O que é o calor latente, né? O calor, então, que está, né, na molécula, na substância, no período de transição, né? Então, aqui nós temos o que? A evolução da molécula de água, né? Estado sólido, sólido mais líquido, líquido,
líquido mais gás e gasoso. Então, nessa transformação de um estado para o outro, nós temos esse estágio aí onde eles coexistem, né? Está derretendo gelo, mas ainda tem gelo e água. E isso, então, recebe o nome de calor latente, tá? O efeito desse calor. O calor sensível é quando ocorre realmente a transposição de estado físico. E isso está demonstrado aqui também. A menos 10 graus só tem gelo, de 0 até 0 grau aqui tem o calor latente, aqui o calor sensível, né? Então, aqui eu tenho gelo e água, aqui eu já tenho só água. E assim também para o processo de ebulição. E isso aqui pode ser colocado num gráfico como esse aqui, que vai demonstrar o quê? A curva de aquecimento da água, né? E esses valores aqui de calor, né, que foi colocado na água, vai ser medido, né? Então, a curva, ela sempre vai ter esse comportamento aí. Então, entre A e B é sólido, entre B e C é sólido e líquido, entre C e D é líquido, entre D e E é líquido e vapor, e entre E e F é o estado de vapor. Calor latente, vapor, e calor sensível é a água, né? Então, aqui é a coexistência e aqui é a separação deles. A vaporização, ela é dividida, então, em 3 processos que a água vai evaporar, mas eles são diferentes. O primeiro é a evaporação, que ocorre naturalmente, né? Aqui, então, está o exemplo de se estender roupas no sol. A umidade relativa do ar é mais baixa do que a roupa, então, a água vai evaporar para o ambiente. A ebulição, isso aqui é natural. Aqui eu coloco uma forma de calor. Porém, esse calor é para uma quantidade grande de substância. A calefação já é o quê? Um espaço grande, calor também para pouca quantidade de substância. Então, é a chamada chapa quente, que ela está numa temperatura bastante alta e se pinga a água ou qualquer outra substância ali, ela vai evaporar. Então, é isso que eu expliquei. A evaporação é natural, a ebulição é um processo forçado, é mais rápido que a evaporação, e a calefação, então, é mais rápido ainda, né? Outras propriedades da matéria, então, extensão. Toda a matéria ocupa lugar no espaço, então é a capacidade que a gente tem de esticar, né? Um elástico, por exemplo. E a extensão que ele vai ocupar. A massa é a quantidade de matéria que um corpo objeto possui, né? Quantos átomos tem essa caneta. Impenetrabilidade é 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tipo, os dedos ocupam um lugar, né? A caneta o outro. E a inércia é o quê? Todo o corpo conserva seu estado de movimento ou repouso. Então, quando a caneta cai da sua mão ou quando você começa a escrever, ela sai do repouso. Inércia é ficar parado, né? Movimento é quando você sai do repouso. Então, você está fazendo algum tipo de força. Indestrutibilidade, então a matéria se transforma, ela não pode ser destruída e nem criada, ela vai ser transformada. Divisibilidade, né? Então é o que? A capacidade que a gente tem de pegar uma folha, né? Por exemplo, uma folha do caderno e ir dividindo, ou seja, cada vez que eu faço uma divisão, eu estou pegando, né, e transformando essa matéria, que era uma folha grande, em partículas menores. Então, se eu dividir isso infinitamente, eu vou chegar no átomo, né?
Compressibilidade, então, a matéria pode, né, comprimida, pode diminuir seu volume quando aplicada uma força externa. E a elasticidade é a capacidade, então, de voltar ao estado normal depois de esticar, né? O quanto ele volta ao estado normal. Uma das propriedades bem importantes da matéria é a densidade. A densidade é o quê? A relação da massa sobre o volume, ou seja, é quanto pesa essa caneta dividido pelo volume que ela ocupa. Então, isso é a densidade que ela apresenta. Então, é a caneta, é qualquer objeto, né? Então, o mercúrio, a densidade é 13,6. Aqui tem alguns exemplos, sempre contando que é uma relação de grama em massa sobre centímetro cúbico, que é o volume. Então, se a gente tem 3 esferas, uma de alumínio, uma de ferro e uma de cobre, elas têm as mesmas dimensões, tá? O alumínio tem mais peso do que o cobre e do que o ferro. E elas têm o mesmo volume. Então, a quantidade de matéria, né, de massa são diferentes. Por quê? Devido ao peso. O que pesa mais? 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de algodão? Para vocês pensarem. 1 quilo de açúcar e 1 quilo de algodão é 1 quilo. Agora, se eu perguntar qual é o volume que ocupa 1 quilo de açúcar e qual é o volume que ocupa 1 quilo de algodão, vocês vão ver que o algodão ocupa um espaço, né, muito maior. Aqui, então, o que varia são os volumes e as massas são as mesmas. Então, é a relação massa-volume das substâncias. E aqui, então, a densidade, né, de diferentes substâncias. E vocês vão ver que na classificação da tabela periódica, também o que vai acomodar os elementos químicos, um dos fatores é a densidade. Então, isso aqui é para vocês fazerem, né? É um problema para vocês calcularem aí nos seus materiais, tirarem uma foto do resultado e colocarem no grupo do WhatsApp. As substâncias, então. A matéria é composta por substâncias simples ou substâncias compostas. A substância simples é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Um exemplo, o O2, que é o gás oxigênio, que é composto por 2 átomos de oxigênio. A composta é formada por 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes. A água é um exemplo, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O que é uma mistura, né? Uma mistura é uma união de substâncias sem que ocorra reação química. As misturas, né, elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Nas homogêneas, nós não conseguimos distinguir as substâncias que formam, porque aparecem como uma fase só. Então, é esse exemplo aqui, né? Nós temos uma solução, ela é toda azul e então ela é caracterizada como uma solução homogênea, senão não tem como saber o que tem aqui, né? Se tem um sal, se tem alguma coisa aqui diluída, não aparece. Então ela é uma substância, uma substância que forma uma mistura homogênea. Aqui nós temos uma mistura de 2 fases. Eu tenho um sólido que aparece, né? Dissolvido dentro de um líquido. Então, aqui eu já tenho o quê? Uma substância que forma uma mistura heterogênea. Aqui eu tenho 3 fases distintas, uma verde, uma rosinha e uma azul. Então, é formada por substâncias que formam uma mistura heterogênea. E aqui também, a mesma coisa. Qual é a diferença? Essa aqui tem uma fase só e é uma mistura homogênea. Essas 3 aqui são misturas heterogêneas que têm o quê? Quantidade de fases diferentes. Essa aqui tem 2 fases.
essa aqui tem 3 fases e essa aqui tem 4 fases, né? Então, isso é visual, tá? E aí nós temos diferentes técnicas, né, para separação de misturas. Nós temos como separar misturas heterogêneas por todos esses processos aqui. E como separar misturas homogêneas por 2 processos, né, específicos, tá? Então, agora nós vamos ver cada um deles. A filtração, então, é um processo mecânico que serve para separar sólidos de líquidos. Então, eu vou ter uma mistura aqui de água e areia, vou passar num filtro, aqui tem um papel, né, o funil, e a areia fica retida e a água vai passar, né. Também podemos dizer que fazer o café é um processo de separação de misturas. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido a uma diferença de densidades, ou seja, o que é mais denso fica no fundo e o que é menos denso fica em cima. Então, a água barrenta, né, se deixa em repouso, o barro fica embaixo, a água fica em cima. A água é retirada e o barro fica no fundo, né? Outra decantação que você pode utilizar é uma decantação de água em óleo. Se mistura a água e o óleo é menos denso que a água, vai ficar na parte superior e a água fica embaixo, né? E aí isso aqui é retirado. A decantação também pode ser acelerada, né? Utilizando-se a centrifugação. Né? A centrifugação é um processo, então, de movimento circular centrípedo e a uma grande velocidade, né? E aí se faz o quê? A parte mais densa fica no fundo, aqui é uma água e o óleo, né? A água fica embaixo, o óleo fica em cima, e a parte menos densa fica na parte superior, tá? Catação é usado, então, para separar sólidos granulados. Um dos sólidos, então, é retirado com pinça ou com as mãos. Um exemplo, então, é a mistura de feijão e impurezas. A flotação ou sedimentação fracionada, o sólido mais leve, então, menos denso, né, flutua no líquido enquanto mais denso o sedimento. Então, serragem e areia por adição de água, né? Aqui é a serragem, aqui está a areia e aqui foi adicionado água, então, e aí ocorre a separação. Separação magnética se utiliza, então, um ímã, né, para separar sólido, então vai tirar o ferro, né, por exemplo, aí numa amostra de areia e ferro misturados. A destilação simples é um processo que funciona quando no aquecimento de uma mistura homogênea de um líquido mais um sólido, apenas o líquido vaporiza, tá? Então, se faz o quê? Aqui nesse balão de destilação, eu tenho uma mistura aqui de água e sal, por exemplo, né? Aí eu vou submeter o aquecimento, a água, então, quando chegar lá a 98 graus, vai evaporar, vai condensar aqui e será recolhida nesse Erlenmeyer. E o sal vai ficar no balão, né? Porque ele não vai evaporar a 100 graus. Aqui nesse condensador, nessa partezinha aqui, é ligada na água, né? E ocorre um resfriamento, né? Nessa parte externa. Então, quando a água entra em ebulição aqui, quando ela encosta aqui nas paredes, né, desse condensador, ela passa, então, do estado de vapor para o estado líquido.
A destilação fracionada tem o mesmo princípio da destilação simples, mas é empregada nas refinarias para separar os componentes do petróleo. Então, o que muda, né, na destilação fracionada é que esse tubo aqui de destilação, ele tem vários caminhos aqui. Então, o líquido que está sendo destilado, ele sobe e desce, né? Então, vai subir primeiro o que ele entra em ebulição com a menor temperatura é coletado, e assim consegue-se, então, separar cada fração. Então, uma solução, o que é? Toda mistura homogênea, né, podendo ser formada por um ou mais solutos e um solvente. Né? Então, é uma mistura homogênea. É a solução que vai ser sempre formada pelo solvente mais o soluto. O soluto é o que tem em menor quantidade, o solvente é o que tem em maior quantidade. A água, então, é denominada o solvente universal, é utilizada para fazer as soluções, né? As soluções, elas são classificadas como diluídas ou concentradas, né? Então, diluída é aquela mais fraca e concentrada é uma solução mais forte. O que vai determinar isso é a relação entre soluto e solvente. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Espero que tenham compreendido essa primeira aula e estamos à disposição aí de todos vocês para tirar as dúvidas que, porventura, vocês tenham. Façam os exercícios, dediquem-se, estudem e muito obrigada.